noite, com fé em Jesus, amém. Eu pensei que o menino não ia dar conta de cantar o hino todo, né? Ia chorar, e acabamos chorando todo mundo, né? Vamos ficar de pé, por favor. Em Gênesis 24, 56. No primeiro livro da Bíblia, capítulo 24, a partir do verso 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus varões, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Voltemos no capítulo 22, verso 15. 22, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Senhor Deus, Pai amado, nós oramos a Ti com vergonha daquilo que somos, mas regozijando, alegres por aquilo que o Senhor é. Somos aqueles vencidos vencendo. Aleluias. E nós não podemos fazer nada aqui, Senhor, sem que o Senhor nos ajude. Sem mim nada podeis fazer, muito menos alimentar almas, muito menos alimentar espíritos com o verdadeiro alimento espiritual no seu devido tempo. Nós reconhecemos isto, que é a missão mais árdua, é a missão mais difícil que existe. E que o homem, depois de conhecer isto, ele nunca escolheria pela sua própria vontade assumir isto. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda este povo. Nós estamos esperando acontecer alguma coisa que seja alheia à nossa vontade, que seja alheia aos nossos sentimentos, isto é, que esteja acima dos nossos sentidos, que seja de fato poder sobrenatural, o poder do Teu Espírito, para nos transformar nas pessoas que realmente devemos ser. Tirar de nós a ignorância,
a estupidez. Dá-nos a civilização espiritual, espíritos iluminados, espíritos educados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá saúde para o enfermo, liberta o oprimido, salva, Senhor, a todos nós, a todos nossos filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder. Amém. Amém. Podeis assentar. Então nós estamos aí vendo o incentivo da era. Agora entra o espírito de Natal, o espírito do comércio, o espírito dos presentes, o espírito da bebedeira. Mas nós devemos entrar no espírito da volta do Senhor Jesus. Devemos entrar no espírito do encontro que vamos ter. O ano já acabou, 90 já se foi. Próximo domingo já teremos a última ceia do ano, se Deus nos permitir. Nós esperamos que haja uma mudança. Estamos esperando por uma mudança. Eu vi isso aqui nessa mensagem, possuindo as portas do inimigo. E realmente o profeta falou de uma mudança de ministério, se referindo a uma próxima etapa, porque o seu ministério teve 3 etapas. Nós temos também as nossas etapas. A nossa vida é composta de 7. Normalmente, a pessoa passa para a idade da consciência aos 7 anos. E sempre, de 7 em 7 anos, lhe acontece, ou acontecem às pessoas, especialmente a determinadas pessoas, eventos especiais em suas vidas. Aos 14, aos 21, aos 28, aos 35, e assim vai indo, né? 42, 49, e por fim ele vive o seu último 7, até, é claro, respeitando a todos os sentimentos, a todos os princípios. Toda regra tem que ser exceção. Isso não é uma condição, até mesmo da gramática, não é? Toda regra tem exceção. Então, o indicado é o homem ser mais velho do que a mulher para se casar. Porque quando ela está naquela idade difícil da esposa, então o homem é mais velho do que ela. Mas estas coisas têm realmente um fundo para a coordenação da vida, para o bom senso da vida. Porque existem mudanças na vida da pessoa. E eu não preciso falar delas, mas cada pessoa sofre suas mudanças.
E especialmente a mulher, ela tem várias mudanças em sua vida, no seu metabolismo, e que alternam ou alteram até mesmo o seu comportamento, bem como o homem também. Agora, sobretudo, nós deveríamos estar prontos para tais mudanças, devidamente preparados, aptos, devidamente instruídos para sofrermos as mudanças naturais da vida. O que muitos não aceitam, não querem assumir. E o profeta diz que quando este homem passa dos 40 anos, normalmente ele tem um comportamento absurdo. E dificilmente as mulheres são preparadas para encararem esse tipo de circunstância. Do outro lado, os filhos não estão preparados para encarar a mudança ou as mudanças que às vezes modificam a atmosfera do lar. Então passa a não compreender um ou outro na sua dificuldade. Mas o irmão Branham foi avisado e se preparou para cada mudança. A última mudança que nós fazemos aqui, para sintetizar esse tópico, será a transformação no abrir e fechar de olhos, ou então a nossa morte. Essa será a última mudança que vamos sofrer. Sem dúvida alguma haverá uma metamorfose, o que não significa apenas uma mudança, mas sim uma transformação radical. E você vê aquele monte de lagartas ali, pregadas na folha, e aquela mocinha vê aquilo, se arrepia toda, e dá um ataque, e corre, e escasseia os cabelos, e grita, e treme, e chora, e fica nervosa. Mas daí a pouco ela está lá no jardim, fazendo coleção de borboletas. Ela não sabe que ela está pegando a lagarta que ela... Naquela hora tudo mudou. Ela vê as asas, borboletas voando, coloridas, várias cores, uma coisa completamente diferente. Não é aquela coisa asquerosa que causava tanto medo, tanto pavor, tanta aversão, nojo. Há muitas que, não tendo o que fazer, tendo tempo, vão fazer coleção de borboleta, mas mostram a lagarta para ela antes daquilo sofrer a metamorfose, ela não quer nem ver aquilo. Devemos saber que realmente haverá uma mudança. Talvez nós não queremos nem olhar para determinado lado, para determinada pessoa. Nós, às vezes, até ficamos um tanto enojados com determinados quadros. E com razão, eles não podiam olhar para Maria Madalena de uma forma diferente, porque diz a história que treitou, relou, ela tomava seu marido. Ela tinha 7 demônios, especialistas em coisas assim. Era muito bela,
um olhar muito cativante, que atraía de uma maneira misteriosa. Então todo mundo tinha pavor, tinha aversão, tinha medo, mas depois da sua transformação, ei, que coisa diferente! Ela foi transformada, não sei de que maneira que ela olhou para Jesus, mas eu sei da maneira que Jesus olhou para ela. E isso faz com que todos nós tenhamos temor de Deus, a olharmos e vermos os quadros mais feios, mais difíceis nas vidas das pessoas. Quem sabe é um filho pródigo, sujo, nojento, fedendo, mas é um filho, e que logo estará na festa do pai, logo estará limpo, com a roupagem diferente. Quem sabe é hoje um assassino dentro de uma cela, com os lábios trincados, acabado, arrasado, mas amanhã está sentado no lugar do filho do rei. Então tem que haver uma esperança, tem que haver uma conscientização, e sobretudo é necessário que se tenha uma promessa, que se tenha um alvo, que se tenha um objetivo pelo qual você sofre incentivos, pelo qual você sofre entusiasmo, um alvo que, rompendo com todas e quaisquer circunstâncias, você segue para ele. Porque na verdade, enganado está aquele que pensa em descanso aqui nesta dimensão. Está enganado. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Isto por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Isso, minha mãe escreveu isto em Miqueias para mim, com sua letra, e pôs a data. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Haverá uma mudança, haverá uma transformação, e por isso você sabe que há coisas a possuírem. Outro dia, se eu entendi bem, um irmão contou uma coisa, uma experiência muito profunda, muito grande. E ele conta um tanto quebrantado, que ele teve uma visão da glória. E nas suas palavras tão simples como são, ele não pode, como ninguém pode, nem o próprio Paulo pôde fazê-lo, descrever aquilo. E Deus disse para ele assim: você está vendo isso aí? Essa glória toda?
Agora vê se você vai dar isso em troca dessa menina. Foi a maneira que Deus teve para salvá-lo. Foi mostrando a glória. Num provérbio muito rústico, grosseiro, é dando um pedaço de carne maciça para um cachorro, que é a única maneira de você tirar o osso de sua boca sem que ele te fira, sem que ele te morda, sem que ele te passe os dentes. É mostrando uma coisa melhor, mostrando uma coisa profunda. E é justamente o que ele está fazendo para a mocidade. É justamente o que ele está fazendo para as mulheres, para os homens, para as mães, os pais, para os maridos, para as esposas. Ele está mostrando através das Escrituras, ele está mostrando através dos acontecimentos, ele está mostrando através da televisão, está mostrando através dos shopping centers, dos centros comerciais, ele está mostrando através das construções, dos eventos científicos, através das doenças misteriosas, através da mulher, no sentido vulgar que ela tenha sumido. Ele está mostrando que realmente existe um céu pelo qual você deve lutar, que há uma mudança proposta, há uma transformação para esta mudança. Aqui na oração o profeta diz: e agora, Pai, Deus, não oramos somente por estes aqui, mas por aqueles que estão espalhados pelo mundo, que estão necessitados de ambas as partes, espiritual e fisicamente. Conceda-lhes, ó Senhor, os desejos dos seus corações, porque teus filhos estão lutando nestes dias, a pressão do inimigo é tão forte, porém, tu és mais forte. Os teus filhos estão lutando nestes dias. O que devo fazer? Não sei como agradar esse marido. Tudo que eu faço não lhe agrada. Não tem meio de agradar este homem. Que homem difícil é este, meu Deus? Justamente o homem que dá brilho na sua coroa é este. Teus filhos estão lutando nestes dias. A pressão do inimigo é tão forte. É tão forte que muitos há que não ousam mais resisti-lo e se entregam com facilidade, não relutam mais. Porém tu és mais forte, pois está escrito:
Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E por esta graça nós vencemos. E por esta graça nós vencemos. Por esta graça nós iremos até o momento da nossa mudança. Nós chegaremos na hora da nossa transformação. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Saibam todos que Deus testa, que Deus prova a quem Ele dá a promessa. A promessa pela qual você luta. A promessa pela qual você dá a sua vida. A promessa pela qual você sacrifica a sua mocidade, os seus direitos, as suas paixões. Mas Ele testa. Ele diz: Deus havia testado o patriarca porque Ele lhe havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele deseja estar certo de que esta pessoa é digna da promessa, antes dele cumprir o que Ele disse ou o que Ele promete. Agora, o que? Qual o sinal? Qual é a prova de que você é digna, que você é digno da promessa? É que você luta por ela. Aconteça o que acontecer, você luta por ela. Você espera nela. Você confia nela. Você sacrifica-se por ela. Você sofre por ela. Isso é que faz com que a pessoa seja digna da promessa. Porque você faria uma promessa, sustentaria uma promessa com uma pessoa que não luta, que não sofre por aquela sua promessa, que não confia em sua promessa. Não adianta você esperar. Aquela prima órfã lá no curral recebeu a promessa daquele rapaz que almejava uma verdadeira esposa, e ela creu, e ela se preparou, ela se fez digna daquela promessa, e ele não falhou com ela. Cristo não falhará. Cristo não falhará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou citando a mensagem possuindo as portas do inimigo. Deus o colocou em uma prova, como Ele fez a seu pai Abraão. E o rei disse: ou você será como um de nós, adorando da maneira que adoramos, ou eu te jogarei em uma cova cheia de leões famintos,
Daniel, como Abraão, seu pai, disse: tu podes me jogar na cova dos leões, mas eu não inclinarei a nenhuma de suas imagens. Eu não tomarei a tua religião formal. Eu permanecerei fiel a Jeová. E lá veio a prova final então. O rei cumpriu sua promessa e apanhou o profeta e o mandou que o jogassem na cova dos leões. O diabo cumpre a sua promessa, mas Deus também cumpre a sua. E quando os leões, o inimigo de Daniel, correram para o lado do profeta, Deus guardou a sua promessa. Ele possuiu a porta do inimigo naquela hora. Deus colocou um anjo lá diante daqueles leões e tomou a porta. Deus guarda a sua promessa. Ele possuirá a porta do seu inimigo. Assim disse Deus. Aleluia. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio e a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Como é fácil dar um ataque de alvoroço. Como é fácil murmurar. Como é fácil perder o sono. Como é fácil falar. Como é fácil lamentar. Como é fácil se queixar, conspirar. É fácil. Mas permanecer fiel, permanecer em silêncio, demonstrando que sabem quem tem crido, estando certo de seu depósito, estando certo de sua promessa. Isto depende de fé, isso depende de quilate, isso depende de predestinação, isso depende de arrojo, isso depende de coragem. Isto não é para covarde. Mas como é fácil a congregação de pessoas ficar agitada. Como é fácil uma mulher se agitar. Como é fácil um homem se agitar. Mas Deus traz força para a igreja. Pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado e testado. Cada mulher deveria ser testada. Testada na sua sinceridade, testada na sua honestidade, testada na sua conduta. Cada rapaz deveria ser testado na sua honestidade, na sua conduta, para depois então se comprometer com ele para o resto de sua vida, ou com ela. Deus faz isto. Ele deixa a enfermidade te atingir, Ele deixa vir doenças sobre você, para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão, que você não é crente só quando tudo vai bem. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas estas coisas e solta o diabo para te tentar, dia e noite. Ele fará tudo, exceto tirar sua vida. Ele não pode tirar sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que Ele faça aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. Somos tentados 24 horas por dia, até nos sonhos, até dormindo. Ele permitiu que Abraão fosse tentado naquele ponto final. Às vezes era a última prova, era a última. Ele tem que te testar e me testar naquele momento final, naquela hora de decisão, quando tudo está longe de você. Você tem que se colocar sozinho lá. Não há nenhum amigo, não há ninguém por você. Aleluia, é isto, ficar sozinho, sair de lá e dizer: embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão. Esta é a filha de Abraão. Este é o filho de Abraão, que nas horas das decisões sabem fazer a escolha. Você vai querer a glória ou isso? Escolha. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Aleluia! Amém. Agora vejamos aqui uma coisa tremenda. A semente de Abraão não falhará. Então, vejamos aqui. Nós somos semente de Abraão. Pois se estamos mortos em Cristo, somos, tomando em conta a semente de Abraão, e somos herdeiros com ele sob a mesma promessa jurada. Somos semente de Abraão. Por isso, havemos de ser testados. E somos herdeiros de cada promessa que lhe foi dada. Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. É aí onde murmuramos. Mas eu não creio que uma semente verdadeira de Abraão falhará. Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Aleluias! Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Sendo como foi Abraão, terá uma transformação. Porque Abraão foi transformado. E sendo como ele, nós também sofreremos essa transformação. É certo? Vejamos aqui uma coisa tremenda. Quando Israel queria passar, tinha que atravessar uma determinada região, o inimigo disse para ele: você não vai passar. Mesmo Israel dizendo: se nossas vacas comerem qualquer grama sua,
ou se beberem quaisquer de suas águas, nós pagaremos por isto. Nós não queremos de graça, nós não queremos dar prejuízo para vocês. Mas o inimigo disse: tu não atravessarás esta terra. E é justamente o que ele está me falando todos os dias. É justamente o que ele está me falando todos os momentos. E é justamente o que ele está falando para toda a semente de Abraão. Tu não atravessarás esta terra. Chega a ponto do nosso espírito ficar tão rebelde, que nós admitimos, concordamos em nós mesmos que não somos cordeiros, que não somos eleitos, na nossa sinceridade, porque nós cremos que a mensagem é viva, que a mensagem é Deus, que as Escrituras é Deus revelado. E quando nós encontramos que somos miseráveis, do Romanos capítulo 7, mesmo inspirados pela sinceridade, nós passamos a concordar com o inimigo que está dizendo: tu não atravessarás esta terra. Mas quem está falando? Basta você analisar quem está falando. Quem está falando para você que tu não atravessarás esta terra, que você não poderá vencer essa etapa, que você não poderá chegar àquela grande mudança? Quem está falando? É Deus? Se for Deus, então vamos concordar. Mas se não é Deus, é muito bom a gente analisar, mesmo quando estão falando a verdade contra a gente, analisar de quem aquilo está partindo, em que espírito aquilo está sendo dito, e nós teremos forças para lutarmos, para irmos adiante, para enfrentarmos aquilo cara a cara, para dizermos a Satanás: saia do meu caminho, Satanás. Eu sou pequeno, eu sou fraco na verdade, mas eu estou levando a mensagem do Rei. Eu creio no profeta de Deus. O diabo não gosta do profeta de Deus. Não gosta. E ele faz bem não gostar. Mas a promessa de Deus permaneceu verdadeira. Então eles foram chamar o profeta deles, Balaão. Era Balaque que estava fazendo isso, para amaldiçoar o povo. Mas o que adianta amaldiçoar a quem abençoou? Não tem praga de mãe que pega em filho, num filho abençoado por Deus, nem de mãe, quanto mais de Balaque. Não existe meio de amaldiçoar a quem Deus tem abençoado. Não existe meio. Satanás sabe disto nesse instante. Ele tem feito tudo para você crer que você está amaldiçoada, que você está amaldiçoado. Mas não concorde com Satanás hoje não. Concorde com Deus, porque de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo,
mas elas não falharão. Eles tentaram lhe mostrar a pior parte da semente abençoada. Ele sempre mostra a pior coisa que você tem. Mostra as piores qualidades. Mas Deus lhe mostrou a melhor parte disso. O inimigo mostra as piores, Deus mostra as melhores. E aí? E agora, Satanás? E isto? Importa mais o que Deus pense de mim, não o que o diabo pense de mim. Seja quem for que amaldiçoar Israel, será amaldiçoado. E seja quem for que abençoar a Israel, será abençoado. E as barreiras foram rompidas, Israel atravessou a planície, ou as planícies. Deus prometeu que ele possuiria a porta do seu inimigo. Aleluia. Mas veja que, com o passar dos anos, lá veio o chamado Daniel, o qual estava na linha de sua semente real, fazendo menção de Daniel, e na linha das promessas. Ele lutava pelas promessas, porque ele era semente de Abraão, e Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo, para ser seu profeta, e ele vivia corajosamente, e vivia fiel, e mesmo em uma terra estranha, ele havia proposto em seu coração: eu não me perverterei com eles, eu não me cederei aos seus costumes, eu não me dobrarei diante de suas religiões, eu não me perverterei com elas. Esta é a verdadeira semente de Abraão, vivendo em uma terra que é diferente, vivendo entre um povo que é diferente, com costumes diferentes, com maneiras diferentes, com Deus diferente, mas mesmo assim corajoso, 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 com aquela promessa: eu não me perverterei com eles, eu permanecerei fiel até a minha libertação. Aleluias, glória a Deus. Deus tem uma maneira de provar o crente. Ele fez a diferença. Ele fez uma demonstração do que cria e do que não cria. Sempre há os três grupos de pessoas, que são o incrédulo, o manufaturado e o crente. Mas Deus tem uma maneira de provar quem é o crente. Pode deixar que Deus o provará. E a prova está nisto, que o crente permanece firme no que Deus diz ser a verdade, porquanto ele se faz digno daquela promessa, e por ela ele luta com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. É isto. Eu me prendo à mensagem do profeta. Agora, vejamos aqui uma coisa profunda, semelhante a Abraão, o essencial. Os homens não são infalíveis, prestem bem atenção nisso, mas Deus é infalível, os homens não. Homem,
você coloca a sua atenção em um homem, ele cometerá um erro. Talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Porque a sua fé tem que ser em Deus. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa suas promessas, porque eles são somente podem ser a semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Se não recebe o Espírito Santo, não é a semente de Abraão. E agora aqui, abrindo um parêntese, é sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo que se torna muito fundamental nesta hora. O profeta cria, por muito tempo ele creu que eram os frutos do Espírito, a evidência que a pessoa tinha realmente o Espírito Santo. Os pentecostais dizem que é língua estranha, quando até o diabo fala língua estranha. Tudo isso pode ser imitado. Os pagãos falam línguas estranhas. Então ele ficou numa certa dificuldade com isso. Mas disse: bom, a ciência cristã também tem frutos do Espírito. Então seria isto a real evidência do batismo com o Espírito Santo? Porque agora, veja, é uma coisa que seleciona naturalmente a igreja de Cristo. Seleciona naturalmente. A semente de Abraão é, sem dúvida alguma, a pessoa que tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é semente de Abraão. Não terá a mesma fé que Abraão teve. Mas ele disse: até que um dia Deus me revelou, Deus me mostrou que a evidência do batismo do Espírito Santo é a fé genuína na mensagem. É uma fé que não interroga. É a fé na pessoa que não precisa entender. O que entendeu Sara? Ela entendeu que ela teria um filho com aquele corpo que ela estava. Então ela sorriu. Ela não podia entender aquilo. Como podia entender Abraão, se quando novo, com sua esposa nova, não gerou um filho com ela? O que ele poderia deduzir do seu entendimento, da lógica, da razão? Isso é a ciência. E a ciência bate, caminha, tem um trilho, e ela não pode sair desse trilho, senão ela desencarrilha, ela se precipita. E esse trilho chama-se lógica, razão. A ciência médica e toda a ciência tem que andar, viajar nesse trilho: lógica, razão, química, física, espaço, etc. O entendimento não pode aceitar. Agora você pense, depois de ser estéril, ainda jovem, com toda a vitalidade de uma mulher nova, com toda a vitalidade de um homem novo, não concebe, não tem um filho,
agora depois de velho, depois de todos os costumes cessados, põe isso no entendimento, vê se isso pode ser admitido. Agora, eu fico pensando, já pensou um homem como eu no rapto? Já pensou um homem como eu nos céus? Não dá para entender, o entendimento não aceita. Uma pessoa como eu, transformada. Viaja o tempo bem atrás. Converse com Abraão, converse com Sara. Vamos ver o entendimento disso. Não, não pode. A lógica não permite, a razão não permite, o bom senso não permite. Você é um velho, sair com uma conversa boba desta por aí, que você vai ter um filho ainda com sua esposa, com Sara. Você foi um homem tão equilibrado e agora sai com uma tonteria desta. A lógica não permite. O mundo não entende. O natural não pode entender. Porque isso é o amor de Deus. E o amor de Deus vai acima de todo entendimento. Ele supera todo entendimento. Maria, como eu vou, como é isto, se eu não conheço varão? Não, não é para entender, Maria. Não é para entender. Esse rapto não é para ser entendido. Esses trovões não são para serem entendidos. Essa terceira puxada não é para ser entendida. Esse arrebatamento da igreja noiva não é para ser entendido. Essa cura divina não é para ser entendida. Estas coisas não são para serem entendidas. Elas são para ser cridas. Aleluia! É para crer. Jesus não disse aquele que entender será salvo, mas ele disse aquele que crê. Ele não disse se tu entenderes verás a glória de Deus. Não, ele disse se que creres tu verás a glória de Deus. E Lázaro ressuscitou. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Foi ele quem prometeu. Não sou eu. Eu não tenho que responder. Ele sim. Foi ele quem falou. Que estes corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos o Senhor nos ares. Não é para quem entende. Sem o Espírito Santo eles não são semente de Abraão. E a evidência desse Espírito Santo, quem tinha era Simeão. Simeão tinha. Por isso que quando aquela mulherzinha entrou com o menino envolto umas empiras de canga de boi, ele correu e pediu: deixa eu pegar esse menininho um pouco. Aleluia! Aleluia! Aquilo se é o Espírito Santo. Deixa eu ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não há tempo mais. Aleluias. Veja só,
Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão, entra no crente. Entra no crente. Com aquele espírito de Hollywood, entra na mulher. E ela sai seminua por aí, com seu cabelo cortado, com seus lábios pintados, com as suas unhas pintadas, com seus olhos pintados. O espírito de Jezabel entra nela. O espírito do rock entra nele. O espírito do jogo, o espírito do álcool, o espírito do fumo, o espírito da maconha, o espírito do homossexualismo entra. Mas o Espírito de Cristo entra na Maria, entra no Pedro, e ele não nega Jesus mais, ele o confessa diante do Sinédrio, ousadamente. Não é aquele Pedro covarde mais, porque o Espírito entrou nele, Jesus entrou nele. A fé de Abraão, a mesma fé que estava em Abraão, entra no crente. Aleluias. E não importa o que aconteça, ou com o contrário, o crente segue em frente, esperando como uma genuína esposa espera. Lembra-se nesta hora, muito oportunamente, daquele homem que foi preso, novo ainda, e foi para longe de sua cidade. Ficou 30 anos preso, 30 anos, casado com uma mulher nova, e antes de vir embora, recebeu sua liberdade. Ele estava preso, ela tinha direito de fazer o que ela quisesse, ela poderia ter se casado com outro, mas ele escreveu para ela: olha, tal dia eu sairei da cadeia, cumpri minha sentença, estou assim. Se você ainda tem um lugar para mim aí, se você não pôs outro no meu lugar, você me dê um sinal apenas, basta um sinal. Existe esse pé de Calvário aí, é Calvário ou Carvalho? Calvário, Calvário é o monte, Carvalho é a árvore, Carvalho. Aí junto da estação, você amarra um lenço branco aí, e quando o trem chegar, se houver um lenço branco no Carvalho, eu desço. É sinal de que as portas estão abertas para mim, sinal de que você é minha, mesmo depois de tantos anos comigo aqui na cadeia, longe de você. Irmãos, aquilo foi demais. Ele pegou um vagão que estava cheio de estudantes de excursão, e ele estava tão eufórico que eles interrogaram-no o que estava acontecendo de fato com ele, por que tão eufórico? E ele contou a história. Então passou a ser a expectativa de
todos aqueles jovens, aquelas moças e rapazes. Aquilo foi a tônica da viagem, foi a expectativa da viagem. Era quando o trem fizesse a volta assim que aparecia a estação lá e o pé de carvalho. Ele viria então, se tivesse um lenço lá, ele era o marido dela ainda. Foi isso mesmo que aconteceu. E vai, tchau, 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 café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. E aquela viagem nunca passava. Quando chegou lá na volta, que foi descobrindo, todo mundo se estarreceu. As moças gritaram, os jovens gritaram, bateram palmas, pularam, porque em cada galho do carvalho tinha um lenço branco. Aleluias! Aleluia! Glória a Deus! Aquilo dizia, não é somente um, não. Eu quero encher esta árvore de lenços brancos, dizendo que eu estou esperando você. Nós podemos levantar esses lenços brancos. Nós somos árvores, e árvores plantadas juntos do ribeiro, que dão seus frutos no tempo próprio. Em cada galho há uma virtude: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, dizendo: vem, esposo querido, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Agora guarde isto aqui: a cura é sua possessão, salvação é sua possessão, é seu. Tome posse da vida eterna. A cura é sua possessão. Seja curado agora, seja libertado agora, pelo poder da palavra. Aleluia. Salvação é sua possessão. O Espírito Santo é possessão sua, é propriedade sua, é seu. Fé na palavra, fé genuína, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Ore um pelo outro, ore um pelo outro, com essa fé que você tem agora. Aleluias. Dizendo: Deus te abençoe, Deus te dê essa possessão. Lute pela sua fé, lute pela promessa, lute com fé no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Não fique indiferente numa hora dessa, porque você pode receber uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.